Oi, 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 tudo bem com vocês? Hoje, 25 de setembro, é o meu dia. Sim, estou completando 39 anos. Mas pausa aí, porque na véspera, ontem, dia 24, eu tive uma consulta oftalmológica, das várias, muitas, de 2005, que eu faço meu acompanhamento. Se observarem, esse meu olho é esbranquiçado. Motivo? Após 2 transplantes de córnea, primeiro em 2010, segundo em 2011, complicações, eu tenho distrofia corneana bilateral, no caso dos 2 olhos, descoberta em 2005. E não tem cura. No caso, para a ciência atual, o único tratamento é o transplante de córnea. Também não é recomendado óculos, em alguns casos assim, mas no meu caso, realmente também não resolve. Eu até tentei ontem, no caso, quem sabe, ver uma lente de contato. Também sou um pouco destrambelhada. Já não enxergo muito bem, imagina uma lente de contato. Mas vamos lá. E assim, ao conversar com a doutora, ela falando desse meu olho esquerdo, que é o que não foi operado, né? E é com qual eu me locomovo, qual eu faço coisas, porque isso daqui é só percepção luminosa, né? Porque em 2010 evoluiu para uma inflamação fúngica, tive complicações, estabilizou. Em 2011 eu fiz a segunda cirurgia, colocou a córnea, que é essa que está aqui, mas entrou em processo de falência. E desde então eu convivo com esse olho esquerdo, que tenho que sempre estar passando com o oftalmologista. No meu caso, eu sou sonhadora, voltar a enxergar, né, nitidamente, mas ontem, assim, eu conversando com a doutora, ela me falando da opacidade da minha córnea, né? E que realmente, né, ontem a pressão estava um pouco alta, desse olho aqui, sendo que eu tenho glaucoma nesse daqui. E aí, eu perguntei para ela sobre a questão de, como se diz assim, perda de visão e tal. E assim, gradativamente, vai perdendo. Saí arrasada, né? Saí arrasada porque eu fui com o intuito de ali conversar com ela e pediu um encaminhamento para uma lente e tal. Entanto, ela me solicitou outros exames. E eu saí arrasada, chorando e tal. E até citei com ela a questão de tratamentos com células-tronco. Mas como ela é especialista em retina, ela disse, né, que até teve, né, tratamentos assim, mas isso lá nos Estados Unidos. E eu saí assim, como se diz assim, lógico que a gente fica triste, né? Porque a gente tem aquele sonho, aquele anseio, né? Aí eu até me emocionei um pouco. Aí quando eu cheguei em casa, né? Eu peguei e falei assim, eu vou pesquisar sobre. E isso me gerou o hiperfoco. E na toa que eu compartilhei vários conteúdos sobre a questão da distrofia. E assim, a gente vê que a gente não tá sozinho no mundo. E é como a doutora disse, é uma doença rara, genética, né? E quer queira, quer não, eu vou sim correr atrás, ver a questão dos meus filhos. Então, eu já vi da minha filha quando era pequena, tal, graças a Deus, nada. Vou fazer do meu filho também. Mas o que tem a ver com a data do meu aniversário? Tem a ver que o que ontem eu estava triste, chorosa, acendeu uma luz de esperança. Porque a Universidade de Osaka, no Japão, ela desenvolveu uma pesquisa com pessoas com lesões graves na córnea e no qual faz o tratamento com células-tronco. Ah, Márcia, mas você mora aqui no Brasil, as condições, né, país subdesenvolvido, né, Japão é uma superpotência e tal. Mas assim, em contrapartida, eu acho que é uma esperança, é uma luz de esperança que se acende. E assim, no meu auge dos meus 39 anos, coloca 20 anos aí é só de tratamento, pode-se dizer. Mas eu nunca deixei minha vida parar, né? Nunca deixei de não fazer as minhas coisas, como eu sempre me defino como uma mulher. Realmente sou uma mulher corajosa, destemida, estudiosa. E eu nunca deixei de realmente fazer minhas coisas, mesmo diante de todas as limitações, os obstáculos, as coisas que vão surgindo. Nesse período, sempre estudando, incentivando, cuidando da minha filha, do meu filho, encaminhando eles, né, na vida. Então, assim, olhando todo esse
caminho percorrido e que eu tenho muito ainda que percorrer, eu só tenho a agradecer, sabe? E essa questão do descobrir essa chance, essa oportunidade, né, desse tratamento com células-tronco, isso acende ainda cada vez mais a minha esperança. Minha esperança na ciência, na fé, né, meus guias, meus mentores, né, o Altíssimo, o Sagrado, que eu, não é de hoje, que sempre vinha na minha cabeça essa questão células-tronco. Eu até citei, né, conversei com a doutora e tal, mas ela falou que estava dentro do âmbito de conhecimento dela, né? Mas assim, a gente vê que, principalmente usando essas ferramentas da internet, a gente vê que a gente tem, como se diz assim, um boom, né? Abrange vários públicos, pessoas, e de certa forma tem horas que a gente se conecta e a gente vê que nós não estamos sozinhos, né? Por mais que é uma doença rara, genética, né? Ou seja, congênita do meu organismo, eu vejo que há uma esperança, né? Para as doenças graves, né, que existem, essas doenças silenciosas, e que eu acredito que se tiver mais apoio e como se diz assim, nas pesquisas, eu acredito que a cura está aí, né, porque são células que se transformam em qualquer outro tecido, órgão, e quisera eu um dia, assim, não sei, ter as condições para poder bancar meu tratamento, né? Poder, assim, acho que é um sonho que eu carrego. Dentre tantos sonhos, é um sonho que eu carrego, assim, no fundo do meu peito. E acho que seria eu emano para o universo, sabe? Eu emano esse desejo para o universo que realmente possa se concretizar. E para concluir, eu sou muito grata, muito grata pela, quer queira, quer não, diante de todas as dificuldades, limitações, a sabedoria, o alimento sobre minha mesa, os filhos saudáveis que eu tenho, o teto sobre a minha cabeça, a chance de poder ir, vir, né, a sabedoria para poder discernir, né, me desvirtuar de caminhos tortuosos ou, né, conflituosos, buscando sempre a minha paz, harmonia, diplomacia, tranquilidade. Fácil não é, mas conviver com uma doença degenerativa, silenciosa, 20 anos pode-se dizer, né? 20 anos. Realmente não é fácil, mas nesses 20 anos eu fiz e ainda hei de fazer muita coisa ainda. Não vou desistir tão fácil. Por mais que eu fiquei ontem um pouco abatida, chorosa, né? Uma incógnita de novo na vida. Ai, mas eu queria isso e tal. Nem sempre é tudo no nosso tempo, né? E é isso. Um abraço para vocês.